conforte o coração nessa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer a esse incrível Sônia, que sempre tem a paciência de me chamar para vir aqui, dando-me a incumbência de falar sobre assuntos, e eu não sou tão dominador assim desse assunto, mas hoje deu muita sorte, porque a Dalila, que conviveu com o personagem que nós vamos analisar aqui hoje, está aqui. Então nós vamos dividir o trabalho em duas etapas. Eu vou apresentar alguns dados cronológicos, algumas referências a ele, fazer algumas citações, e na segunda etapa, que eu espero que a primeira seja breve, ela vai responder perguntas, porque imagine, de ninguém de nós aqui, só ela é que conviveu pessoalmente com o José Marques Garcia. Bom, então vamos lá. Como está aqui, o senhor José Marques Garcia, que aqui está nessa foto, nasceu na cidade de Santana dos Olhos d'Água, no dia 12 de maio de 1862. Santana dos Olhos d'Água, como vocês sabem, na fazenda, antigamente, Olhos d'Água quer dizer o quê? Mina de água. Então lá em Ipuã, que é o nome que se chama hoje a cidade, havia muito olho d'água, muita mina. Então deram o nome Santana, como nós sabemos. Santana é a mãe da Virgem Maria, segundo a tradição católica, e então lá se chamava Santana dos Olhos d'Água, e hoje só se chama Ipuã. Na época era um município de Barreiros. Aqui, ó, nós estamos aqui e Ipuã está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, e Ipuã está aqui. Barreiros está um pouquinho para cá. Quer dizer, ele nasceu nessa cidadezinha, era filho de Iria Garcia do Prado e Antônio Manuel Marques. Eles eram portugueses, e ele português, de família portuguesa, e ela de família espanhola. E a tradição dos ibéricos é a religião católica. Então, o senhor José Marques Garcia nasceu na religião católica. Sempre foi trabalhador. Sempre. A vida do senhor José Marques pode ser dividida exatamente pelo trabalho, pode ser qualificada exatamente pelo trabalho. Todos os momentos da vida dele ele trabalhava, continuadamente, perseverantemente. E ele tinha a profissão, começou a trabalhar aos 10 anos de idade, como candeeiro de carro de boi. Eu estou aqui, é claro que não é o senhor José. Candeeiro é esse que vai aqui na frente, orientando o carro de boi, né? E ele fazia transporte de sal para as cidades, para as fazendas do interior, inclusive negociando, porque ele era hábil negociante, ele sabia negociar. E inclusive há um depoimento neste livrinho aqui, fabuloso, no qual eu me baseei, que é a vida do José Marques Garcia. São vários depoimentos, e tem um depoimento da nossa irmã Termudes Lourenço, que conviveu com ele também, né? E ela fala que ele fazia as contas, fazia os cálculos sem usar máquina, porque até naquele tempo não havia máquina de calcular. Ele fazia mentalmente todos os cálculos e dava tudo certo. Então ele tinha essa profissão aqui, ó, era candeeiro, guiava o carro de bois que transportava naquele tempo todas as mercadorias. Em 1891, ele se consorciou com a senhorita, na época, Maria Freire, que era daqui de Franca. E ele foi fixar a residência dele num bairro aqui próximo, que é o bairro do Bom Jardim. Tinha uma propriedade agrícola, ele veio morar por aqui. E ele continuou comerciando gado, comerciando sal, e não teve filhos. Ele teve um filho que desencarnou com 9 meses de idade. No entanto, segundo o doutor Agnello Morato, ele teve muitos filhos adotivos. O doutor Agnello cita 5 filhos adotivos que ele criou e educou. E vocês vejam, ele era um homem de comércio, ele era um homem que gostava de comerciar, comprava e vendia mercadorias. Quem vai à roça leva produtos, quem vem de lá traz produtos que a cidade quer consumir. Então aqui também eu pus uma foto de um casamento, só para ilustrar, não é o senhor José e nem é a esposa dele, com quem ele se casou, Dona Maria Freire. Em 1901, ele iniciou as atividades espíritas dele. Ele foi convidado a assistir uma reunião espírita pelo professor João Manuel Malheiros, fundador do jornal Perdão, Amor e Caridade, cujo primeiro exemplar nós temos um facsímile aqui. Esse jornal está lá no Museu Histórico de Franca.
ele está velhinho, o jornal, né? É evidente. Ele foi fundado, imaginem, Franca já tinha movimento espírita em 1898, já tinha um jornal espírita. 1898, que se chamava Perdão, Amor e Caridade. Esse João Malheiros convidou o Sr. José Marques para ir assistir uma reunião espírita. E ele, como um homem inteligente, um homem do mundo que sabia analisar as coisas, foi e tornou-se espírita. E nós podemos fazer aqui uma comparação, porque, eu não sei se vocês viram, há pouco tempo a Folha de São Paulo publicou um artigo falando que Franca é a cidade mais espírita do Brasil. Viram esse artigo, não é? E o que nós podemos dizer para vocês é que pelos cálculos que nós fazemos, é provável que seja mesmo. E tudo do espiritismo em Franca começa aqui e tem como origem o Sr. José Marques Garcia. O Sr. José Marques Garcia é a semente que frutificou aqui em Franca. É claro que houve referência de Eurípides Barçanufo, de Sacramento para cá, depois mandando o doutor Novelino, que ontem foi citado aqui, né? Teve a influência imensa do Chico Xavier, também de Uberaba para cá. Tudo isso ajudou para que Franca se tornasse uma cidade diferente das demais. Então, só para vocês terem ideia, eu fui à USE, que funciona lá no IDEFRAN, e peguei os seguintes dados. Vocês imaginem o que é isso? Não precisa, está possível ver. Em Franca, nós temos registradas na USE 7 creches de orientação espírita. Quer dizer, se nós pusermos uma média de 50 crianças atendidas por creche, só os espíritas atendemos 350 crianças aqui em Franca. Bem, além disso, nós temos 3 lares de idosos. Só o lar de Ofélia, que está situado lá no Jardim Planalto, atende 180 idosos. Agora vocês imaginem, tem ainda o lar Eurípides Barçanufo, tem ainda o lar da Dona Leonor. E tem a casinha da vovó, que é administrada pela Liga Espírita do Oeste. Vamos aí fazer uma média de 100 pessoas por entidade. Com essas 4, nós atendemos 400 idosos. Tudo atividade espírita. Além disso, nós temos 12 instituições espíritas que fornecem sopa durante a semana toda para pessoas necessitadas. Se nós fizermos uma conta pessimista de 200 pratos de sopa por dia, nós vamos ter aqui 2.400 pessoas tomando prato de sopa fornecido pelos espíritas. Além disso, nós temos entidades que doam cesta básica diariamente, distribuem cobertores na época do frio, e nós temos, isso que é impressionante, registrados na USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Franca, nós temos 83 centros espíritas. 83. Já imaginaram isso? A gente vê, às vezes, olha o centro espírita pequeno, que o centro espírita é muito pequeno, médio, grande e maior ainda. Se nós pusermos uma média aí, pessimista de 30 pessoas, 80 centros espíritas vão dar em torno de 2.500 pessoas por dia frequentando as casas espíritas, ouvindo a mensagem. Além disso, nós temos a Associação Jurídico Espírita, temos a Associação Médico Espírita, temos o Instituto Arte e Vida, que cuida só da arte com o espiritismo. E finalmente, eu deixei a brasa para minha sardinha, temos o IDEFRAN, que é o Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que foi fundado no dia 18 de abril de 1981, e que lá é a Livraria Espírita, é o Clube do Livro Espírita, é a Biblioteca Espírita, é a Audioteca Espírita, enfim, toda atividade de divulgação espírita está lá no IDEFRAN, um prédio próprio, que nós devemos a um trabalho valorosíssimo, inclusive financeiramente, do senhor Olavo Rodrigues, que frequentou aqui a casa. Agora, tudo isso de estatística que eu dei para vocês, começou aqui, com o senhor José Marques Garcia. Foi ele que, se tornando espírita, foi a semente que lá no Evangelho fala, e haverá sementes que darão 100 por 1. É o que ele fez.
Ele é a semente boa, que deu 100 por 1. O que ele recebeu, ele cuidou de multiplicar, e multiplicou com intensidade. Aí, em 1902, ele começou a levar doentes mentais para a sua casa e fazer reuniões espíritas com os mesmos. Isso é curioso. Sabem ali no centro da cidade, onde é a Travessa Quete? Então, ali era uma travessa onde ficavam os endemoniados, os doidos, os loucos. A polícia não tinha para onde levar esse pessoal. Então, mandava prender, levava para a cela, prendia como se fosse um prisioneiro comum. Mas eram doentes nas faculdades mentais. E a criançada daquela época, umas de hoje também, aproveitava para sair fazendo brincadeiras com os doidos, com os doentes, e jogando pedra neles. O seu Zé Márcio Garcia via isso e ficava num sentimento profundo. Agora vocês imaginem, quem é de nós aqui, quem é de nós, e eu estou me incluindo nessa quantidade, quem é de nós que tem coragem de pegar um doido e levar para casa para ir dormir, para morar com a gente? Nós não levamos um sadio, nós não levamos um irmão nosso de sangue. Quem é que tem coragem de levar um doido? Só outro doido, mas doido pelo Cristo, pelo amor do Cristo, porque ele compreendeu que o Cristo é caridade, é amor, e é o que ele fez. Ele dizia que toda vez aparecia para ele o varão de branco, era um homem vestido de branco, que dizia para ele: você vai deixar os seus irmãos aí na chuva, no frio? E que ele pegava e levava essas pessoas para dentro de casa. Eu faço ideia qual era a compreensão da esposa dele para aguentar isso tudo dentro da casa dela, porque ela aceitava, porque não ia levar sem falar com ela, sem conversar com ela pelo menos, e ele ia levar para esse pessoal. Então, eu estou trazendo uma foto aqui do Hospital Allan Kardec, que é onde ele levou depois os doentes. Esta aqui é uma foto ainda mais recente, por volta de 50, 60, porque hoje o hospital não é mais isso. E além disso, depois que ele criou o Centro Espírita, que é aqui que nós vamos ver, ó, ele funda o Centro Espírita Esperança e Fé. O doutor Aguinaldo fala que a data da fundação é 1903. Eu tenho uma informação que é 1904. Por que eu tenho essa informação? Quando o Centro Espírita Esperança e Fé, que é a mãe de todo o movimento espírita de Franca e da região, completou 100 anos de existência, eu tive a felicidade de encontrar um livreto publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Trabalhos do Grupo Ismael, em que eles fazem os relatos das pessoas presentes no Congresso Espírita no Rio de Janeiro. E lá está citado o senhor José Márcio Garcia, que em 1904 fundou o Centro Espírita Esperança e Fé em Franca. Quer dizer, tem esse dado documentado lá. Eu até ofereci o livro para a diretoria do Esperança e Fé e passei para eles, mas a informação contida aqui é 1903. Então nós estamos lá na rua Campos Salles, 1993, e o objetivo do senhor José Márcio Garcia era divulgar o espiritismo na cidade e região. Eu pus aqui de propósito o prédio do Centro Espírita José Márcio Garcia, lá no Allan Kardec, para homenageá-lo, porque quando o doutor Eliseu foi presidente lá da Fundação Espírita Allan Kardec, ele quis homenagear o senhor José Márcio Garcia, e não havia mais nenhuma instituição com o nome do senhor José Márcio Garcia em Franca, embora houvesse há um tempo passado a Fundação Espírita José Márcio Garcia, da qual eu tive a alegria de ser secretário. Então, essa fundação, com o tempo, foi absorvida por outra fundação espírita, que é a Fundação Educandário Pestalozzi. Por isso que desapareceu o nome do José Márcio Garcia. Mas aqui há o Centro Espírita José Márcio Garcia, lá dentro do Allan Kardec. Em 1921, ele funda o Hospital Espírita Allan Kardec, que no começo se chamava Asilo Allan Kardec, no dia 19 de novembro. Ele queria abrigar e recuperar os chamados loucos que a sociedade marginalizava. Hoje é esse prédio bonito que está aqui, ó, bem arrumado, a diretoria refez todo o prédio, arrumou. E nós sabemos o sacrifício que foi construído. Pois olha, hoje é mais sacrificial, né, Leonel? Manter, porque naquela época não havia quem fizesse, o senhor José
Marques tomou assim a responsabilidade e hoje está na responsabilidade do pessoal da diretoria manter esse prédio bonito que nos orgulha tanto. A gente tem orgulho de passar nesta rua e mostrar, aqui está o Hospital Allan Kardec, porque nós temos aqui em Franca 2 hospitais espíritas, um é o Allan Kardec para doentes mentais, é o único da região. Eu não sei se vocês sabem, há uma política governamental estabelecida por alguns loucos que dirigem a saúde no Brasil, e esses loucos decidiram que o louco não pode mais ficar internado, que ele tem que ficar na casa dele. Filosoficamente é uma maravilha, mas quem é que fica com um louco dentro de casa? Quem é que fica com uma pessoa agredindo os outros dentro de casa? Quem pode fazer isso? Não há enfermeiro especializado, não há médico especializado. Como fazer isso? O Dr. Clamart cansou de brigar contra isso. Eu sei que a diretoria atual briga contra isso, mas é uma briga em glória, porque lá em Brasília eles decidiram que tem que desasilar os doentes, tem que voltar para casa, tem que ficar com a família. Eu também acho que não deve romper o vínculo com a família, porém não dessa forma como eles estão fazendo. Então, o hospital está aí amparando, é o único na região, é o único que faz esse serviço em toda a região e está atravessando uma dificuldade muito grande para realizar os seus propósitos. Porque eu não sei se vocês sabem, lá dentro do hospital há cerca de 200 internos que são por conta do governo. Só que o governo paga para essas pessoas, para a instituição atender essas pessoas, como se estivesse pagando uma brincadeira, porque é R$1 por dia para tratar do doente. Só com leite, gasta isso. Agora vocês imaginem, comida, médico, enfermeiro e todos os outros medicamentos. Como é que é possível isso? Não adianta falar porque eles não compreendem isso. Eles jogam uma bomba na nossa mão, né? Bem, em 1926, o Sr. Zé Marques funda a Gráfica Nova Era. Eu consegui essa foto aqui, ela está ruimzinha. Vocês me desculpem, eu sei que lá no fundo não está sendo possível ver. Esta Gráfica Nova Era aqui, ó, era onde hoje é o prédio lá na Major de Castro, abaixo da Estrela, o prédio que se chama Edifício José Russo, que foi o continuador do Zé Marques Garcia. Até a querida Sônia pediu para eu falar também do Zé Marques Garcia, mas não dá tempo, do Zé Russo, mas não vai dar tempo. Então nós vamos deixar o Zé Russo para outra oportunidade, né? Certo? Então esse prédio foi derrubado, e era um terreno muito grande, e aqui foi construído o edifício do Zé Russo. Esse prédio veio abrigar a Gráfica Nova Era, porque precisava imprimir o jornal, e não tinha como imprimir o jornal. Eu não sei se vocês sabem, o Centro Espírita Esperança e Fé se chama Esperança e Fé, mas todo mundo conhece aqui em Franca por Nova Era. Por que ele chama Nova Era? Porque o jornal Nova Era era feito lá no Esperança e Fé, na Campos Salles. Então lá era a tipografia. E o Sr. Zé Marques Garcia quis tirar de lá e trazer para cá. Mas é por isso que o nome ficou. Onde é que você vai? Eu vou na Nova Era, mas é o Esperança e Fé. Tá certo? Em seguida, em 1927, imaginem o idealismo desse homem. Ele edita o jornal A Nova Era, 15 de novembro. Aqui é o jornal Nova Era. Não é o primeiro volume, porque, infelizmente, está perdido o primeiro volume. Não há o primeiro volume. Então, esse aqui foi o que eu consegui. E nesta edição aqui, o doutor Adriano faz uma referência, que o famoso escritor maranhense Coelho Neto escreveu um artigo para o jornal A Nova Era. Agora vocês imaginem qual a importância da Nova Era, esse jornal tão importante para a divulgação da doutrina espírita, que hoje continua como propriedade da Fundação Espírita Allan Kardec, mas é realizado pelo Idefran. É o Idefran que imprime e paga as despesas do jornal. Ele está assim hoje, ó. Temos a alegria de dizer isso, não é porque nós pegamos lá no Idefran, não. Já era assim antes de nós pegarmos. Temos a alegria de dizer que hoje o jornal é respeitadíssimo. Hoje não, já era desde algum tempo atrás. As pessoas querem o jornal pela qualidade do jornal, pelo que o jornal traz. Quem ainda não é sócio do jornal, está na hora de se tornar, alimentar o sonho do José Marques Garcia e receber páginas esclarecedoras da doutrina espírita. Tem um fato para contar para vocês. Nessa época aí, não havia meios de
de correspondência como tem hoje. Hoje a gente vai na internet, entra lá, clica no jornal que você quer e se torna sócio do jornal pela internet, paga lá a despesa e recebe o jornal em casa. Mas isso é agora. Nesta época aqui do José Marques, não tinha como fazer isso, nem telefone direito tinha. Para dizer a verdade, não tinha telefone. E havia um vendedor de assinatura, porque era hábito dos jornais pagarem uma pessoa, uma comissão, para a pessoa ir na casa, nas cidades, vendendo assinatura. E havia um vendedor de assinatura do jornal da Nova Era, que se chamava Roso Alves Pereira. Eu conheci pessoalmente. Seu Roso, né, Osmar? E o seu Roso era amigão nosso, saía com a gente, da turma da mocidade. E o seu Roso um dia entrou aqui por esse lado do fundo de Minas, aqui pela região aqui de São Gotardo, aí nesse interiorzão de Minas Gerais, e foi vender assinaturas do jornal A Nova Era. Ele ficava sabendo na cidade quem era espírita, ia na casa e ia vender. E quem não era espírita também, ele oferecia o jornal. Porque ele era idealista. Ganhava o quê? Uma mixaria para poder sair vendendo o jornal. Mal dava para pagar a passagem das despesas de vender o jornal. E ele chegou numa cidade aí de Minas, muito católica, e quando eles souberam que ele estava vendendo assinatura de um jornal espírita, fizeram uma denúncia para o delegado. O delegado, sem saber como fazer, foi falar com a autoridade religiosa da cidade. E a autoridade falou: não, o senhor tem que prender mesmo, porque isso é o demônio. É o demônio que está vindo aqui. Então não teve outra alternativa o delegado, senão levar o senhor Roso preso. Levou o senhor Roso preso, isso ele que contava para nós. Levou o senhor Roso preso lá e ele ficou lá. Mas vocês sabem, quando houve o Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, e que Kardec reclamou para os espíritos, eles disseram para ele: olha, você não sabe o que vem de divulgação desse ato. A mesma coisa nós vamos dizer aqui do senhor Roso. Quando prenderam o senhor Roso, como é que ele ia entrar em contato com Allan Kardec? Para mandarem um advogado lá. Nem advogado tinha. Então, como é que eles iam fazer? Não tinha telefone para ligar de lá para cá. Para vocês fazerem uma ideia, só para comparação, quando eu entrei no Banco do Brasil em 1964, eu fui nomeado para uma cidade chamada Toledo, lá no sudoeste do Paraná. Mas naquele tempo a agência ainda não tinha sido inaugurada. Então, eles me mandaram tomar posse da cidade de Londrina, aqui no norte do Paraná. Para eu falar de Londrina, aqui em Franca, naquela época, em 64, isso aqui nós estamos falando em 27. Agora vocês imaginem, 64 aconteceu isso comigo. Eu estou falando isso só para ilustrar. Para eu falar aqui em Franca com meus familiares, com a minha namorada, eu tinha que pedir a ligação às 7 horas da manhã no sábado e esperar para falar às 7 horas da noite. Porque era feito assim: de Londrina ligava a Curitiba, de Curitiba ligava a São Paulo, de São Paulo ligava a Campinas, Campinas ligava a Ribeirão, Ribeirão ligava a Franca. Quer dizer, eu passava o dia inteiro no toco esperando a ligação ficar boa. Então vocês vejam o que é que aconteceu com o senhor Roso. Ele preso, sem poder falar aqui, como eu falei, numa dificuldade enorme, aconteceu o que a gente sabe que ia acontecer. A filha do delegado foi tomada por um espírito e começou a quebrar a casa. E entrou aquele pandemônio na casa do delegado, e derruba coisa, e quebra coisa, e vai daqui, vai dali. Ele lembrou: ah, tem um espírita lá na cadeia, vamos buscá-lo. Levou lá, o senhor Roso doutrinou o espírito, orientou o espírito, a moça melhorou, o senhor Roso foi embora. Essa é a história do jornal. Foi o advogado dele. O espírito foi o advogado dele. Esse é o jornal que está no ar até hoje, divulgando a doutrina espírita, falando do espiritismo, contando a história das instituições. Então, quando eu te dei esse tempo, você tremeu. Tremi, eu não é da minha capacidade. Então, olha só quanta coisa. O senhor José Marques Garcia desencarnou no dia 21 de junho de 1942, aos 80 anos de idade, vitimado por uma úlcera gástrica que lhe corrompia as energias mais íntimas do ser. Isso é o que diz a dona Antonieta Marinho, a nossa inesquecível Antonieta Marinho, fazendo referência ao seu Zé. E ela conta que naquele dia, os pais dela, a mãe dela, que foi Dona Maria Paola Marinho, que trabalhou com o seu Zé Marques,
que o seu Zé Marques montou lá no Esperança e Fé uma farmácia homeopática. Eu até vou mostrar de novo para vocês. Aqui, ó. A ele aqui, ó. E ele montou essa farmácia homeopática aqui para curar os pobres. E ele falava assim: eu tenho 3 dívidas do passado. Numa encarnação, eu fui falso mendigo. Eu pedi esmola para mim, mas eu não era mendigo, não. Era para eu viver na custa dos outros. Então eu reencarnei nessa para pedir para os outros. Agora eu peço esmola para os doentes. Tenho uma dívida que eu fui um médico que vivia para ganhar dinheiro. Agora vim para tratar dos outros de graça. E tenho uma outra dívida, que eu fui um sacerdote danado. Então agora eu venho pregar o cristianismo verdadeiro do Cristo. Eram essas 3 lembranças que ele tinha. Então, a conta da Dona Antonieta Marinho, que nesse dia, a mãe dela, Dona Maria Balona Marinho, que era também médium de psicografia e médium de receituário, falou para ela assim: vocês vão para casa, porque o Esperança e Fé é ali naquela, onde é hoje mesmo, aqui naquela esquina ali que tem o estacionamento, e o Esperança e Fé, a Nova era tudo ali. Aquele estacionamento ali é dos familiares do Sr. José Marques Garcia, que se nós pedíssemos para comprar deles, não tem dinheiro, mas se fosse comprar deles, eles venderiam para qualquer outro, menos para nós. Vocês imaginem. Aí, a Dona Antonieta morava ali por perto. A mãe dela falou para a Dona Antonieta e a irmã: vocês vão para casa, e o Sr. Zé Marques não está passando bem, nós vamos lá dar um passe. Ele pediu para nós irmos dar um passe lá, mas mais tarde a mamãe chega. Elas foram para casa, e quando foi por volta das 10 horas da noite, o senhor Balola e a Dona Maria chegaram em casa e disseram para ela: agora vocês vão ficar aqui bem boazinhas, vão atender aí a pessoa que vai cuidar de vocês, porque nós vamos lá para o velório do senhor José Marques Garcia. Bom, o senhor José Marques Garcia não nos abandonou. Ele é o responsável espiritualmente por toda a atividade espírita que se realiza aqui na Franca e na região de Franca, né? Então engloba toda essa região aqui. Ele é o responsável, ele que comanda a região espiritual aqui nesse espaço espiritual aqui da nossa área. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Chico Xavier que disse que ele é o responsável aqui. E para comprovar o que nós estamos dizendo, no livro Mensageiros Ceareiros de Volta, um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, na página 121 tem uma mensagem do Sr. José Marques Garcia que ele psicografou e chama Sol Interior. Está lá no livro, quem quiser ver é só ler o livro. E é muito bonito que ele conclui. Eu não vou ler toda a mensagem, vou deixar para vocês verem, mas é muito bonito quando ele diz assim: companheiros que o Espiritismo acordou para a imortalidade, se lhe percebeis a mensagem por sol nos próprios espíritos, levantai-vos para compreender e servir, porque tereis recebido o divino Consolador para construir com Jesus entre os homens o novo pensamento da nova era. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Ele volta a falar da nova era, que é o nome do jornal que ele deu. Eu disse para vocês que tudo começou com o Sr. José Marques, e começou. Tanto é assim que aquela rua onde está o hospital Allan Kardec, aquela rua se chama José Marques Garcia, em homenagem a ele. Agora vejam que curiosidade: a rua se chamava Irmãos Antunes, ela foi transferida aqui para Nossa Senhora das Graças, naquela região ali da cidade, e passou a se chamar José Marques Garcia. Ali ficou a chácara que ele comprou para construir o Hospital Allan Kardec. Aquela chácara ia até o córrego lá embaixo. Ela foi loteada, vendida, uma parte para sustentar o hospital. Depois, o Sr. José Russo criou, em 1946, o Centro Espírita Judas Iscariotes, que, só a título de curiosidade, em 1954, foi apedrejado, foi feita uma procissão para apedrejar o Centro Espírita, porque os espíritas são do demônio mesmo, eles preferem ficar com o traidor do que com Jesus. Então apedrejaram o Judas Iscariotes. E mais para baixo está a fundação do Planário Pestalozzi. Sem dúvida, sem desmerecer as outras, porque esse berçário maravilhoso, porque faz esse trabalho inigualável, é um trabalho que não há outro igual a esse aqui na região também. As 3 maiores entidades de Franca estão lá, naquela região, homenageando o José Marques Garcia.
pelo trabalho que é feito, porque tudo começou com ele. Ele, como eu disse, é a semente que germinou sem por. Por isso, nós rendemos as nossas homenagens a ele. Agora, pessoal, aproveitando que está aqui conosco a Dalila, que é um presente do Sr. Zé Marcos para nós, e eu vou fazer umas perguntas para ela vai ficar sentada, hein? Não, deixa ela aqui sentada. Não, vai iluminar, Dalila. Ah, iluminar é bom. Ela não precisa porque ela tem luz própria, mas como eu não tenho, vamos acender a luz. Então, olha, gente, a Dalila nasceu lá no Hospital Allan Kardec. Então eu quero que ela conte para vocês, para quem não sabe, como é que é essa história, Dalila. O início da história é o início da vida do vovô, a continuação de como era vô Marx. Vô Marx, você falou sobre, eu digo vô Marx, para mim ele é tudo, ele é luz, ele é exemplo, ele é força que nos transmite até hoje a todos nós que lutamos para sentir Jesus e sentir o Pai Celestial. E eu fui, graças a Deus, nascida e criada lá no Hospital Allan Kardec, naquele tempo asilo. Você contou muita coisa aí, eu estava me lembrando aqui que vovô amanhecia lá no hospital, de tanto que ele gostava. Agora, e eu como menina, começava Como é que você nasceu lá? Então, isso que eu estou te contando. Aí o vovô me fundar lá no hospital, você falou, a primeira coisa que eu me lembro, que eu perguntava para o vovô, como que era lá no hospital, lá, como que era a casa. Porque era uma casinha simples que ele fundou, era muro de taipa naquele tempo, meus papais de criação, depois você vai perguntar, vou responder, foi que trabalharam com ele. E então o vovô falava que o sonho dele era fazer uma casa para as pessoas que eram obsediadas e que não eram entendidas. Porque no começo de tudo, ele viu umas crianças apedrejar um doente e ele recolheu esse paciente para fazer curativo e pediu a Jesus que se ele tivesse condições, ele queria fazer uma casinha, nem que fosse simples, para recolher esses pacientes. E a inspiração divina fez com que ele fundasse lá o Hospital Allan Kardec. E naquele tempo era asilo. E minha mãe, o meu pai, e eu aprendi a contar essa história e recordar, não com sentimento e nem com desfazer dos meus pais, não. E eu até, se for, eu pedir para vocês aqui, se for para repetir a minha vida, porque nasci e criado no Hospital Allan Kardec, na outra existência eu quero tudo igual. De tanto que eu agradeço ao Pai Celestial ter sido nascida lá, criada, casada e aposentada junto com meu esposo. O meu pai legítimo, ele internou minha mãe naquele tempo, acho que era de Pitangueiras, seu Jabuticabal, para esse lado aí, que eles diziam louca, né? Porque ela era a única filha e os outros eram homens, acho que eram 9. Então os pais desconjuraram ela porque ela saiu de casa e meu pai roubou ela. Naquele tempo era assim. Então ela ficou angustiada de ter sido abandonada pelos pais, de ter feito aquilo, perturbou. Naquele tempo, dizia louca, né? Tinha ficado louca, a perturbação. Aí perguntaram para ele, aonde que eu ponho agora essa mulher? Ela falava, vai lá na Franca que tem uma asilo na Kardec lá e leva ela para lá. E ele levou minha mãe para lá e sumiu, abandonou. Eu conto isso, mas não com raiva ou revoltada, porque isso aconteceu, não. Isso aí era provas dele, minha, da minha mãe, de tudo. E quando a gente conhece que a gente pediu e Deus permitiu essas provas para pagar os passados, nós não sabemos com o que fizemos, isso é uma felicidade imensa, estar na doutrina espírita e a gente compreender que a vida é isso aí. A gente tem que passar e aceitar com
conformada e agradecida a Deus toda a vida da gente, porque nós estamos pagando o que nós devemos e estamos passando e não pagar, agradecendo a Deus para não ir fazendo mais dívidas, né? Isso aí que tem que ser a alegria da gente. E minha mãe foi interna lá naquele tempo asilo, grávida de mim de 3 meses. Então nem meu pai nem não sabia. E os papais e o vovô perceberam que o abdômen dela ia se estendendo. Aí minha mamãe, a Maria Soares, que eu chamava de Mariquinha, eles chamavam de Mariquinha, falou para o papai, o Francisco: Francisco, essa paciente aí, ela está grávida, então vamos cuidar de todos com muito carinho, mas dela especial devido ao estado dela. E nisso, logo a gente veio, nasci, e quando eu nasci lá, ela voltou, ela mesma me contou depois, que no momento que ela sentiu a dor do parto, ela voltou ao sentido perfeito. Aí ela voltou ao sentido perfeito e o papai Francisco, que era os primeiros enfermeiros, foi trabalhar lá no asilo, na casinha, já junto com o vovô, falou: olha, dona Inês, a senhora está bem? E aí ela ajudou no parto, tudo, ele que fez o parto. Porque naqueles tempos antigos, parece que eram os maridos que faziam o parto das mulheres. E o vovô e a mamãe, eles não tinham filhos. Então, com medo, o papai adotivo, com medo que minha mamãe fizesse qualquer coisa comigo depois que eu nasci, levou depressa, porque aí percebeu que assim que eu nasci, ela mudou a fisionomia. Aí eles me cataram depressa e levaram para dentro da casa deles, minha mamãe adotiva. Levou para lá e falou para minha mamãe legítima que eu tinha morrido ao nascer. Aí depois ela ficou uns tempos lá, mas aí porque ela só voltou ao sentido perfeito na hora que eu nasci, depois ela perturbou novamente. Isso é ou não é um enredo de novela da Globo? Dalila, como é que era a fisionomia, o jeito do senhor José Márcio Garcia? Era uma fisionomia tranquila, confiante, muito alegre. Vovô dava conselhos, ou se ele chamasse atenção, não dava impressão que estava chamando atenção. Ele estava dando carinho e com a palavra dele, da maneira dele falar, ele conseguia tudo. Ele chamava a atenção com carinho, com amor, e o olhar dele era sereno. E eu nunca me lembro do vovô zangado. E uma coisa muito importante, gente, quando chegavam os pacientes naquela época, que dizia louco, eles eram furiosos, viu? Não era paciente que já vinha tratado, eles vinham quebrando tudo, fazendo tudo, qualquer coisa, e quando chegava lá, e eu já mais grandinha, porque a gente nasceu lá, eu percebia, quando chegava naquela fúria, que descia lá, que chegavam segurando os pacientes, que lutavam, gritavam, xingavam, diziam horrores, mas quando chegava perto do vovô Márcio, dava aquele grito e ficava quieto. O vovô só levantava a mão, o paciente agachava e já podia, os enfermeiros naquele tempo, que trabalhavam com ele, que era o papai adotivo, já levavam o paciente para lá e não levar para lá, às vezes eu precisava até ser amarrado. Mas perto do vovô, o paciente acalmava. Podia estar agitado como fosse, ele se acalmava. Isso demonstra a força moral. É por isso que no livro dos Espíritos está escrito que a única autoridade que o Espiritismo reconhece é a autoridade moral. Que quando o Espírito Superior manda para o inferior, essa ordem é irresistível. O inferior não pode falar, não posso, não quero, não sei, tem que fazer, porque é a força moral. Dalila, o João Vaz, que é o responsável pelo nosso jornal Nova Era, atualmente, João Batista Vaz, ele conta que houve uma época que o José Márcio Garcia falou assim: olha, se a situação não melhorar, se ficar tudo tão difícil, nós fechamos a farmácia, fechamos o hospital, mas não fechamos o jornal. Isso é verdade? Vovô não me lembro dessas palavras não, vovô lembra da dificuldade dos acontecimentos. Ele dizia fechar a farmácia, fechar as coisas, mas havia naquela época muito paciente que a família chegava lá e abandonava. Aí vovô dizia, alguns que têm família, a gente entrega.
Mas os que não, que a família abandonou, são gente nossa, vai continuar aqui na nossa casinha. Tinha uma história também que eu fiquei sabendo, você que vai confirmar, que houve uma época que estava faltando tudo, quase igual agora, viu, Leonel? Estava faltando tudo. E os doentes tinham que comer arroz. Aí não tinha arroz. Mas os enfermeiros, tinha uma sobrinha de arroz lá, os enfermeiros falaram para o cozinheiro fazer aquele pouquinho de arroz para o seu Zeca, porque o seu Zeca tinha problema de estômago. E fizesse para os doentes uma canjiquinha de milho. Quando ele viu aquilo, ele já logo desconfiou e falou assim: ué, mas eles também não vão comer o arroz? Não, o senhor José, quiser escutar, falou: não, se eles não podem comer, eu também não como. E foi embora. É verdade isso? Deixa eu contar a história na realidade, que eu presenciei isso muito, tá? Porque o vovô costumava, naquela época, na hora de almoço, ele ia todos junto com ele lá na mesa. Os que trabalhavam lá tinham que comer, se faltava alguém, perguntava: ô filha, vai buscar. Fala que eu estou aqui. Ele era pontual, gostava que todo mundo estivesse ali. Mas ele, quando começou a ficar com problema de estômago, fazia-se separado, não separado, cozinhava mais, era mais cozidinho a comida, o arroz, as coisas, para poder proteger o estômago dele. Então, até foi comigo que aconteceu isso eu presenciei. Porque ele gostava que todo mundo comesse, depois eu também sentava ali do lado, eles comiam tudo junto. Então, o vovô estava para almoçar, eu vim e trouxe a comida mais bem cozidinha ali para ele. Então, uma senhora viu aquilo ali e mandou um dia uma canja que ela fez, uma comida que ela quis agradar o vovô, fez na casa dela e me entregou e falou: fala para o seu Zeca que e eu estou mandando, foi eu que fiz com muito amor para ele, né? Então, a hora que eu fui servir, eu falei: vovô, foi uma amiga do senhor que veio, fez isso daqui, trouxe essa comida aqui, e pus na frente o prato para ele. Ele olhou e falou assim: trouxe só para mim? Aí eu falei: ela falou só para o senhor. Ele falou: não. Então diz para ela que quando ela quiser fazer uma coisa assim, ela vem saber de quantos tem o problema que eu tenho do estômago para fazer tudo igual, porque só para mim eu sou melhor do que ninguém, não quer. Essa é a força moral. É aí que nasce, né? A força moral nasce aí. Isso fui eu que presenciei, fui eu que servi, e o vovô falou: não. Diz para ela e agradece, mas quando vim trazer para os que estão com o mesmo problema comigo. Bem, vocês já viram que se nós fôssemos ficar entrevistando a Dalila aqui sobre os seus eventos, nós íamos passar horas aqui. Mas em outra oportunidade nós vamos fazer. Mas eu quero que a Dalila encerre para nós esse pedaço, porque ainda tem uma surpresa para vocês. Tem uma caixa ali. É, uma surpresa que está aqui, ó. Eu quero que a Dalila declame uma poesia que ela trouxe, que é muito bonita e dedicada ao senhor Zé Márcio Garcia. Vovô, essa vibração que a gente vai fazer nesse poema, não é só eu não, são todos aqui que vieram também para ouvir falar do Senhor, que continua vivo, continua o exemplo de amor, continua a luz nos cercando, continua ajudando, como sempre, dando exemplo para que nós nunca desanimar, sempre lembrar que a vida é bela, repartindo o que nós recebemos eternamente de Deus, o amor. Amo tudo que é simples e espontâneo. Amo tudo que é puro e natural. Dos astros, o concerto sideral, escuto no meu mundo interior. Tudo que é belo me comove e inspira. E o que não será belo nesta vida, para aquele cuja alma esclarecida descobre encanto até na própria dor. O mal é transitório, o amor eterno. Passa a maldade, mas o bem perdura. Será boa amanhã a criatura, hoje odiosa, revoltada e má. Uma renovação lenta e profunda dentro de nós se opera a cada dia. Em compreensão se muda a rebeldia, e o próprio mal o tempo vencerá. Há um poema de luz e amor escrito,
em tudo quanto existe no universo. Desde o Sol ao planeta agora imerso no mar da iniquidade e do pecado. Desde o carvalho portentoso e forte, a florzinha do campo mais singela, desde a estrela mais refulgente e bela, ao carbono mais rude e desprezado. Em tudo fala com eloquência santa a voz do Criador na criação, no sublime labor da evolução que atinge mundo, coisas e criaturas. Nesta metamorfose silenciosa, os seres vão construindo seus destinos em busca do que é belo, que é divino, galgando esferas cada vez mais puras. Percorro meu pensamento aos espaços infinitos, nas asas do sentimento, vou em busca dos aflitos. Perceba a luz das estrelas quando ninguém pode vê-las sem as lunhetas da fé. De frente ao céu sempre erguido, o mar nuloso da vida eu atravesso de pé. Os espinhos das jornadas vão se transformando em flores, pois de fronte levantada suporto os meus dissabores. Irmanada aos sofredores, sinto Deus dentro de mim, e por conduzir-me assim neste otimismo fecundo, eu transformo o próprio mundo no autêntico jardim. Irmãos de toda a terra, o meu canto, de fé, de amor, de paz e de esperança, fazei do vosso peito um templo santo, onde haja entendimento e confiança. O Cristo tenha sempre na lembrança. Vivei aconchegado ao seu manto, nos instantes de paz e de bonança, ou nas horas de dor, de angústia ou pranto. Achareis deste modo a fé sublime, que a linguagem do mundo não exprime, em sua precaríssima expressão. E a vida vos será risonha e calma, pois tereis alegria dentro da alma e muita paz em vosso coração. É o que desejo a todos vocês e a José Soares Cardoso, que é o dono do poema. E aí, pessoal, para encerrar, vou mostrar a surpresa agora. Mas antes eu quero contar. Quando o IDEFRAN foi constituído, no dia 18 de abril de 1981, foi a união de várias entidades para constituir o IDEFRAN. Então foi a Livraria Nova Era, que era da Fundação Espírita Allan Kardec. O Clube do Livro Espírita, que era da Fundação Espírita José Marques Garcia. A Biblioteca Pública Allan Kardec, que era do Nosso Lar Espírita. E a Livraria da Mocidade Espírita de Franca e do Esperança e Fé. Então, o senhor Djalma Braco, que era o presidente do Allan Kardec na época, chamou uma reunião de várias dessas entidades todas e falou: olha, gente, nós todos estamos remando sozinhos, cada um do seu lado, e o barco não vai para frente. Então vamos pegar todas essas instituições e vamos fundar uma livraria espírita no centro da cidade. Foi aí que criou o IDEFRAN, que depois o senhor Lavo Rodrigues colocou dinheiro dele próprio para comprar aquele prédio, comprou o prédio lá onde está o IDEFRAN e doou para o IDEFRAN. Ele não comprou no nome dele, ele comprou no nome do IDEFRAN. Então foi graças ao dinheiro do senhor Lavo e da dona Nancy, a esposa dele, eles tinham uma poupança, eles compraram lá o prédio e coube ao meu irmão Hamilton Salomão fazer a reforma do prédio. Ele fez uma campanha com os amigos dele, cada um deu por vez uma quantia e foi juntando dinheiro, e nós pedimos dinheiro para os associados e acabamos reformando o IDEFRAN. Então, quando foi inaugurar o prédio lá do IDEFRAN, em 1992, quando foi inaugurar o atual prédio do IDEFRAN, vocês se lembram que foi o Divaldo Pereira Franco que inaugurou? Uma coisa que nos emocionou muito, que nos deixa comovido até agora. Lá no meio da festa, quando já estavam todos comemorando, alegres, o coquetel do Espírita, vocês sabem como é que é um suquinho de suco, né? E umas bolachinhas, nós estávamos todos embriagados de alegria ali, o nosso prédio, a nossa casa, aquela emoção muito grande. Entra uma pessoa na porta. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer para vocês. Quando o IDEFRAN era ali na mesma rua, mas onde é hoje o Banco Itaú, ali naquela rua, perto, chegando no Banco do Brasil, tem o Banco Itaú ali, não tem? Então, ali que o IDEFRAN
funcionou inicialmente. Sabem qual foi o primeiro livro vendido pelo Idefran? O primeiro livro vendido pelo Idefran foi o Livro dos Espíritos em inglês. Um americano veio comprar sapato em Franca e ficou sabendo que tinha o Espiritismo e que tinha o Livro dos Espíritos em inglês. Ele foi lá, ele foi lá, vendeu o Livro dos Espíritos para ele em inglês. Foi o primeiro livro, está registrado lá na ata do Idefran. Tem uma ata lá registrando isso. Ele comprou o Livro dos Espíritos e levou para os Estados Unidos. Agora vocês vejam como é que é. Nós estamos lá naquela festa, aquela alegria, aquela emoção toda, entra uma pessoa. E essa pessoa causou um certo impacto, porque ela entrou, a festa já tinha acabado. O que é esse? Será que ele veio comprar livro? O que é que ele está querendo? Né? Eu vim fazer um presente para o Idefran. Ótimo. Qual é o presente? E ele nos deu isso aqui que a Dalila conhece muito bem. Eu trouxe para vocês, porque eu não sabia que a Dalila ia estar aqui. Eu falei, vai ser a única coisa, eu pensei comigo, vai ser a única coisa do Sr. José Márcio que eu vou poder mostrar para o pessoal. Se você me ajudar, facilita. Naquele tempo não tinha banheiro, muito menos as suítes que cada quarto tem hoje. Então tinha o jarro de quarto, com que as pessoas se tomavam banho no final da noite, se lavavam, escovavam dentes. Esse é o jarro de quarto do Sr. José Márcio Garcia. Foi um familiar dele que foi lá levar, um familiar distante. Só, eu sei que vocês estão trabalhando no que o José Márcio Garcia começou. Eu não sou espírita, mas venho oferecer isso para vocês. É esse jarro, tá? Então, que é a minha surpresa para vocês, porque ninguém sabe que tem isso aqui. Ninguém conhece isso aqui. Isso aqui está lá guardado no Idefran. Aliás, melhorando, acho que devia ficar lá no Allan Kardec. É o lugar dele lá. Mas como ele doou para o Idefran, isso você faz umas questões lá com a diretoria e vê se leva. Porque o justo seria estar lá mesmo. Então, isso eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até outra oportunidade. Vou dar pior.